Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Eu quero trazer para você uma matéria que está no UOL, né? E é uma matéria que de algumas horas atrás, né? Um dia atrás, é um projeto de lei aprovado por unanimidade pelo parlamento russo, tá? E essa lei, ela faz parte do conflito que a Rússia tem agora com o Ocidente. Eu já falei diversas vezes, quem não viu os vídeos passados, volte lá no canal, assista e você vai entender, né, qual é a disputa no mundo hoje. É uma disputa pelo domínio mundial, né? Vocês sabem, o mundo está caminhando, né, para os 10 reinos da NOM, e a Rússia e a China se uniram no projeto eurasiano. O projeto eurasiano de Alexander Dugin, que é um dos parlamentares da Duma, e ele é o grande mentor, né, o mentor mesmo, o tutor de Vladimir Putin, o presidente da Rússia. É ele que incentiva-o a tomar as decisões que ele toma, né, e ele também acredita nisso e segue a cartilha à risca, porque a Rússia acredita que ela vai, né, como Putin disse que ele seria como o antigo Pedro, né, e ele vai reconquistar as terras que eram da Rússia. Você já ouviu também por diversas vezes, incluindo o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, o Jens Stoltenberg, né, presidente da OTAN, né, secretário-geral da OTAN, eles falarem que o conflito na Ucrânia, né, o significado do conflito na Ucrânia é muito mais do que muitas pessoas pensam. E que se a OTAN, se o Ocidente perder a batalha na Ucrânia, significa que todo o Ocidente perdeu a batalha, né? Perdeu, e é uma derrota para todo o Ocidente, para seus valores, para sua cultura e para sua agenda. De fato, o que está acontecendo dentro da Ucrânia não é só uma guerra, irmãos, de armas, tá bom? E quem elimina mais gente, quem vai tomar aquele território. É qual é a ideologia que vai vencer e impor a sua cultura, sua religião, sua tradição e os seus valores. Porque quem domina uma terra, uma nação, impõe os seus valores àquela nação. E sem sombra de dúvidas, nós estamos vendo um Ocidente dividido, onde está tudo ficando mais caro e a população não quer mais esse conflito com a Ucrânia, né? O petróleo ficando mais caro, o inverno chegando, né? E muitas pessoas no Ocidente, eles não aderem a essa causa, né? A essa agenda colorida, tá bom? E um dos fatores, tá? Um dos cerns, um dos pontos centrais que a agenda ocidental globalista promove é a agenda LGBT, que aqui é LGBTQIA+, né? É um monte de letra. Que é o que? A promoção, eles dizem, né, que é proteção das minorias, dar voz a essa minoria, proteger essas minorias e, e protegê-las porque elas foram muito perseguidas e etc e tal. Mas na verdade nós já chegamos num ponto em que o que está havendo é uma propaganda, não é? E eu estou dizendo aqui, irmãos, eu não estou falando contra essa comunidade, contra essas pessoas. Estou falando aqui do que a Rússia pensa e do que os globalistas pensam, tá bom? O que as pessoas que pertencem a essa comunidade pensam, o que elas são, não é isso que nós vamos tratar aqui. Nem cabe a nós tratarmos disso. É a vida dessas pessoas e eles fazem o que eles quiserem, tá? Deus os julgará. Mas vocês têm que entender que existe uma situação em que uma coisa é uma pessoa querer viver isso, outra é ela querer impor essa agenda, tá bom? E outro detalhe que o globalismo faz nessa promoção é colocar isso agora na literatura, nos filmes, nas novelas, sempre tem um ator ou um casal de relação homoafetiva e aquilo na propaganda, nos comerciais de televisão, de grandes marcas, até mesmo igrejas com lideranças nesse estado. Irmãos, acredite, isso é algo
que só visa realmente um ataque, tá? E vocês vão entender que eu não estou falando contra os homossexuais. Por quê? Porque as pessoas estão sendo rotuladas como héteros ou como homossexuais. Só que na verdade, irmãos, tá? Os homossexuais, eles não são só homossexuais, eles pertencem à comunidade LGBT. Não, eles são seres humanos complexos. Você não pode rotular uma pessoa pelo que ela faz entre quatro paredes. Isso aí é só um aspecto desse ser humano. Ele é muito mais que isso. Mas acontece que o globalismo, ele reduz tanto o ser humano, ele trata a gente tanto como lixo e joga uns contra os outros, que eles querem rotular as pessoas apenas pelo que ela faz entre quatro paredes, quando na verdade nós somos seres humanos extremamente complexos e completos, não é? Em muitas esferas da nossa vida. E a Rússia, ela tem um ideal contrário. Interessante, a Rússia, né, a pátria-mãe comunista, né, onde o comunismo no mundo inteiro promove essa agenda, né, o LGBT. Qual é as outras agendas? O feminismo é jogar. O feminismo, irmãos, ele não visa, tá? Se vocês entendessem qual é a real promoção do feminismo no mundo, não é igualdade entre homens e mulheres. Pela primeira vez na história, pela primeira vez em toda a história, os homens estão vivendo uma crise de identidade. Ele não se encontra mais na sociedade. Satanás, ele atingiu o cerne da humanidade, o ponto principal. Para ele destruir a raça humana, ele não precisava bater em um por um. Ele atingiu o ponto principal, que é a pessoa do sexo masculino. Se você destruir os homens, acabou a sociedade, acabou tudo. A mulher não sustenta a sociedade. Ela não pode, ela não tem capacidade para sustentar uma sociedade em todos os aspectos. Isso cabe ao homem. Deus estabeleceu assim. Ah, então o homem sustenta sozinho? Não. O homem precisa da mulher, mas cada um no seu devido lugar. E o que está sendo é o que o homem era antigamente, que ele era o caçador, o provedor, o líder natural, porque Deus o criou assim. Agora ele tende a viver como uma mulher que trabalha e provê. Ela também é uma caçadora, ela é uma provedora. Ela ocupa cargos e posições de liderança que outrora só homens conseguiam. Ela está em cargos políticos. Ela tem voz e uma voz forte. Ela tem a proteção das leis do Estado de uma forma cada vez mais severa e rígida, não é? E isso, ao longo do tempo, está criando no homem uma insegurança. O homem cada vez mais ele se sensibiliza para tentar acompanhar essa mulher que cada vez se torna mais independente. Ele tenta agradá-la fazendo coisas que outrora ele jamais faria, não é? E aí, o homem, ele começa a passar a notar as peculiaridades femininas, coisa que o homem nem notava, ele não estava nem aí para isso antigamente. E a mulher, ela passa, neste momento, com independência completa, ela passa a ver o homem como um ser descartável. Não precisa mais dele, porque o Estado forneceu tudo o que ela precisa, então o homem não é mais um ser necessário na vida dela, não é mais o herói, o protetor, como é o histórico das sociedades desde o princípio do mundo, e aí ela não tem mais paciência para as peculiaridades masculinas. Então nós estamos vendo um choque na sociedade. Irmãos, foi a maior burrice que a humanidade aceitou. Tá? Porque, irmãos, só o ser humano para assimilar a ideia de colocar homem contra mulher, sendo que nós precisamos um do outro. A sociedade se sustenta no homem com a mulher. Mas essa agenda globalista, ela joga homens contra a mulher. Entendam, o que está no mundo hoje é uma guerra entre ideologias. Quem vai dominar o mundo? É os conservadores nacionalistas ou são os progressistas liberais globalistas? Entende? Outro detalhe, os globalistas eles são contra a religião. Eles promovem o ecumenismo, né? O sincretismo religioso. E com isso é unir as religiões, trazer o melhor das religiões e uni-las numa única religião. Porém, anular as
coisas e as leis e os aspectos fundamentais dessas religiões que combatam os alicerces desse novo globalismo mundial, que é a agenda LGBT, que é uma agenda onde a mulher é líder e o homem é submisso, onde os filhos não têm que ser criados pelos pais, quem tem poder sobre os filhos é o Estado, porque aí o filho passa a ter fidelidade ao Estado e à ideologia, ao partido e não ao pai e à mãe. Pronto, destruímos a sociedade, uma geração inteira com isso. E note, o que está acontecendo é isso, né? Vamos para outro detalhe. Ao longo da sociedade, muitas pessoas vão falar isso, mas os homossexuais sempre existiram. Isso aí é uma coisa que é natural, sempre aconteceu, tudo bem, mas não é a regra. Tá bom? O problema não é que eles sempre existiram e que nós queremos eliminá-los da Terra, não é isso. Ninguém deve fazer isso. Nós não somos juízes dos nossos semelhantes. Nós somos criaturas de Deus e Ele julgará. Mas nós, os servos de Deus, cabe a nós. Nós também julgamos, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós vamos julgar até os anjos. Então, nós temos que entender a nossa posição neste cenário mundial. Tá bom? Então vamos para um outro ponto que eu quero trazer para vocês nessa situação, né, que é importante. Por que eu falo para vocês que não pode ser essa questão LGBT, né, da Rússia? Por que a Rússia está trazendo um ideal conservador? O Vladimir Putin, alguns anos atrás, há 2 ou 3 anos atrás, ele fez um discurso também na Rússia, onde ele diz, olha, nós, enquanto União Soviética, nós também fazíamos isso que eles fazem hoje, de promover essas agendas, colocar homem contra mulher, propaganda LGBT, e isso destruiu a nossa civilização, destruiu quem nós éramos, porque essas agendas, quando propagada, quando ditadas como um padrão da sociedade, que deve ser aceito e cultivado e promovido, isso destrói a sociedade. Tá? Você não pode promover como natural ou querer que pessoas que não são sejam um padrão que é antinatural. Entende? Eu não estou dizendo que... vou usar um conceito melhor. Não é que é antinatural. Ele não é o padrão da sociedade. Tudo no mundo tem um padrão. A sociedade, ela só permanece porque nós temos a base dela, e é a família. É um homem se casa com uma mulher e eles têm filhos que terão outros filhos da mesma concepção que o pai e a mãe teve, e assim mantém de pé uma sociedade. Entendem? Aí, mas no meio do caminho surge um que seja homossexual. Tudo bem, mas ele não é a regra. Ele é uma exceção, ele teve um sentimento diferente. Algo o levou a isso, tá bom? Também é provado, e isso está nas revistas científicas, inclusive diversos cientistas renomados fizeram isso há alguns anos atrás, né? E é aceito internacionalmente. Se você for pesquisar em sites como a revista Nature, tá? E em muitos outros, que não existe um gene que leve a pessoa assim. A pessoa não nasce assim, tá bom? Existem outros fatores que levam ela a ter essa vida, mas nunca se encontrou um gene que a leve a ter esse padrão comportamental. Tanto que é chamado de orientação sexual, né? E vamos lá. Porém, quando se vive, eles vivem no canto deles, tendo a vida deles, tudo bem, a sociedade permanece. Mas o que acontece o que o globalismo quer é que isso vire normal. Eles querem a destruição do núcleo familiar. Por que a família tem que ser destruída? Porque a família, irmãos, um homem sem família, e eu vi isso esses dias numa novela do SBT. Olha só, eu estava na casa, né, dos meus pais, e estava lá na televisão ligada no SBT à tarde, e eu peguei uma conversa de uma mulher falando com o filho dela, não sei quem era ele na novela, mas ela fala para ele, meu filho, um homem sem família, ele não é nada. Um homem sem família e sem patrimônio, ele não é nada.
É assim, isso é para todo homem. Um homem que não tem família, ele não tem pelo que lutar. Ele não tem pelo que viver. A vida dele se torna inútil, tá bom? E você pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o patrimônio do mundo. Se você não tem família, você não é nada. Então você é irrelevante. Porque Deus deu ao homem o propósito de formar uma família. Esse é o primeiro ministério do homem, tá bom? Quando você destrói isso, você destrói a base da sociedade. Deus fala para Abraão, não é? Em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Se não existe família, acabou. Deus não abençoa mais a humanidade. A humanidade está fadada à destruição completa. E quando é promovido essas agendas que promovem que as pessoas não têm que mais ser fiéis, casar para quê? Só se junta. Ah, não gosta mais, não está mais apaixonado? Ah, não ama mais? Irmãos, não tem essa de não ama mais. Não existe essa de, eu não amo mais. É porque você nunca amou, tá? Casamento não é reduzido aos teus sentimentos. Aliás, as pessoas não permanecem casadas por causa de um sentimento gostoso que elas têm. Ah, eu me sinto bem com aquela pessoa. Não, então, sentimento, nós somos dotados de reações químicas o tempo inteiro, que geram em nós os sentimentos. Só que todo sentimento é passageiro. E Deus jamais iria formar uma família, né, baseada em sentimentos que são temporários. O amor é uma decisão. Você decide. Você vai amar a tua esposa e o teu marido até mesmo nos dias que você não quer. Até mesmo quando o teu sentimento for um sentimento de raiva, de revolta, de cansaço, você vai amar porque você escolhe. Você vai cultivar esse amor. Detalhe, que muitos não ouvem por aí, tá bom? Mas ele não se trata disso aqui. Eu estou falando isso tudo porque eu preciso dar um contexto do que eu vou falar, tá? Eu estou com fone de ouvido aqui, até caiu do meu ouvido. Mas falando para vocês, tá? Que o aspecto principal dessa agenda, olha só, a Duma na Rússia aprovou isso aqui, ó. Os deputados russos aprovaram nesta quinta, dia 27, uma versão ainda mais rigorosa da polêmica lei que reprime a propaganda LGBT, um novo sinal de fortalecimento da linha conservadora no país em plena ofensiva na Ucrânia. As leis repressivas se multiplicaram na Rússia desde a chegada ao poder do presidente Putin, que transformou os últimos anos a defesa dos valores conservadores em sua bandeira e não parou de denunciar a decadência e o satanismo dos adversários, né? Vamos lá, durante a sessão plenária, os deputados da Duma aprovaram por unanimidade em primeira leitura as emendas à legislação que proíbe a promoção das relações sexuais não tradicionais, e assim como os russos chamam. O projeto ainda deve ser submetido a mais 2 votações antes de ser enviado ao Conselho da Federação. Depois do processo legislativo, o texto será enviado ao presidente russo Putin para a promulgação. É óbvio que ele vai promulgar isso. Por quê? Porque a Rússia está numa guerra contra o Ocidente para ver qual agenda vai vencer. E para a Rússia, tá? Olha como que é essa lei. A emenda endurece uma lei de 2013 que criminaliza a divulgação do que as autoridades denominam como, abre aspas, propaganda gay, fecha aspas, para os menores de idade. Agora a lei também veta, abre aspas, a negação dos valores familiares, fecha aspas, e a, abre aspas, promoção de orientações sexuais não tradicionais, fecha aspas, dirigidas a adultos. As proibições envolvem os meios de comunicação, internet, a literatura e o cinema, ou seja, irmãos, você só usa a literatura, os livros, o cinema, a internet, a comunicação, você usa para propaganda, o governo usa para propaganda, porque eu quero ditar um padrão comportamental para a sociedade, para que aquela população se comporte daquele jeito, aceite a minha ideologia e assim eu os domine. Principalmente o Império Anglo-Saxão, né? Os Estados Unidos e o Reino Unido, eles vivem assim. O império atual, os impérios atuais, eles não dominam só espaços de terra. Eles dominam o mundo, não é? Baseados em, primeiro, eu preciso conquistar as mentes da massa. O comunismo faz isso muito bem. O texto também veta as informações suscetíveis de induzir o desejo de mudar de sexo, entre aspas, direcionadas a menores de idade,
Qualquer infração provoca multas elevadas e os estrangeiros que desrespeitarem a lei poderão ser expulsos. Olha aqui. Choque de civilizações. Altos funcionários apresentaram esta lei como um ato de defesa na guerra ideológica contra o Ocidente, em um momento em que as tropas de Moscou estão lutando na Ucrânia. Entende o que é isso para a Rússia? É um choque de civilização. Nós estamos no meio de uma guerra mundial, tá? Onde quem vencer, se os Estados Unidos e a Europa perder essa guerra, os ideais globalistas, progressistas, liberais vão cair por terra. E vai imperar no mundo um mundo multipolar, fragmentado em 10 nações, como é a vontade do euroasianismo russo, não é? Vai também imperar valores nacionalistas. Cada pessoa, cada bloco se voltará para a sua nação. Os valores conservadores é que vão imperar, tá bom? E aí é como se fosse ter um pequeno respiro no mundo, né? Porém, né? Porém, se os globalistas vencer, nós vamos ter o contrário. A Rússia é contra a ideologia de gênero. A Rússia promove o cristianismo ortodoxo como religião principal e deseja essa liberdade. A Rússia ela promove um Estado forte e a valorização da sua bandeira. O globalismo ele quer acabar com as fronteiras, por isso a imigração, aceitar imigrante no seu país é pedra fundamental do globalismo, porque a ideia é que no longo prazo, quando eu tiver várias etnias morando juntos, então eu não tenho um país de italianos, eu tenho um mundo onde eu sou cidadão do mundo, não um cidadão do Brasil, ou da Itália, ou da Alemanha, não, eu sou um cidadão do mundo, porque já que o mundo virou uma concha de retalhos, nada melhor do que então eu tirar as fronteiras e fazer com que os povos vivam em união. Mas para isso é claro que precisa acontecer algo muito grave no mundo para as pessoas quererem realmente se unir. E aí eles falam mais: devemos proteger nossos cidadãos e a Rússia da deterioração e da extinção, da escuridão espalhada pelos Estados Unidos e Estados europeus, declarou o presidente da Duma, Vyacheslav Volodin. Abre aspas, a propaganda LGBT se tornou uma arma, fecha aspas, contra os fundamentos e valores e tradições russas. Um eliminador silencioso e de sangue frio que destrói as almas, disse o deputado Piotr Tolstói no Telegram. Alexander Kinstein, autor da lei, destacou o choque de civilizações com o Ocidente. Se não protegermos as nossas fronteiras, isso se tornará uma ameaça, escreveu ele no Telegram. Sim, irmãos. Você entende por que o Talibã nunca permitiu isso no Afeganistão? Porque eles sabem que essa ideologia, no longo prazo, vai destruir a nação. Uma ideologia que ataca o casamento, que diz que casar não é bom. Para que casar se você pode sair por aí ficando com um e com o outro? Promovendo que ser mãe solteira é maravilhoso, quanto isso é uma desgraça para a civilização. Promovendo que o homem não é mais necessário, que agora é o Estado que cuida, não é? Promovendo o adultério, promovendo a promiscuidade sexual o tempo inteiro em todos os meios de comunicação. E será que ninguém percebe que isso está sendo posto como propaganda? Não é, a ideia não é normalizar, a ideia é propaganda. Veja, irmãos, a quantidade de jovens, adolescentes tendo esse padrão de comportamento. Pelo amor de Deus, da onde eles tiraram essa vontade de fazer essas coisas? Né? O número de pessoas divorciando no reino, que estão dentro da igreja, e dos que estão fora, é o mesmo, não tem diferença. Né? Esperava-se que pelo menos o povo de Deus tivesse, né, um padrão diferente, um conceito do que é o casamento pelo menos diferente, mas não é, os números são os mesmos. Enquanto práticas antibíblicas são promovidas e aceitas. Irmãos, a concepção do mundo que nós temos hoje, o que parece, é como que Deus foi embora, a humanidade está a seu próprio, sabe, a seu próprio prazer, mas nós estamos vivendo uma sociedade, irmãos, que é a sociedade
mais depressiva de todos os tempos, mais infeliz, mais doente, com mais traumas psicológicos, transtornos de personalidades e distúrbios mentais. Será que ninguém está percebendo o que está acontecendo com o povo? Será que ninguém está percebendo, irmãos, o que as pessoas estão lutando? Eles estão tirando a liberdade das pessoas. O nosso país não tem mais um... Quem manda nesse país, irmãos, é uma pessoa que usa toga. Ele está sentado no TSE, ele manda. Se ele quiser pegar o meu canal e bloquear ou mandar uma polícia na minha casa, porque eu estou falando o que estou falando, ele manda. E ninguém faz nada. Não tem um líder que pare essa loucura. Entendam o que está acontecendo. Vocês precisam entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. É o fim. A democracia, ela não existe mais. Ela é uma mentira. Tá? Ela é um engano. Não existe mais. O conceito de liberdade está mudando aos poucos. Como Aldous Huxley falou, né, no seu livro O Admirável Mundo Novo, a política do futuro não vai mais se tratar em gerar um líder que liberte as massas, mas será em quem é que vai conseguir fazer as massas amar a sua servidão. As pessoas são servas, estão sendo destruídas, mas o pão e circo que elas estão tendo, as pessoas fizeram agora bezerros de ouro para adorar na política, porque elas precisam de um herói, de alguém que as liberte. Mas o nosso reino não é desse mundo. E essa agenda aqui, irmãos, essa agenda aqui, a promoção desse padrão de comportamento, o que está acontecendo é a nossa sociedade não quer mais ter filhos. E quando a sociedade não quer mais ter filhos, irmãos, no mesmo tempo, note bem, só para vocês entenderem a incoerência das coisas, é incoerente. A liderança mundial diz que nós temos que proteger o meio ambiente para as gerações futuras. Legal, mas ela promove o aborto para mim e para você. Então, assim, é para guardar a terra para a geração de quem? Minha geração ou a geração deles que estão no poder? Entenderam? Como é que eu promovo que você não deve casar e nem ter filhos, mas eu quero que você... Olha, você precisa proteger o meio ambiente para gerações futuras. Mas a geração de quem? Eu não quero proteger a terra para a geração dos outros. Eu quero perpetuar a minha geração, o meu nome, o nome da minha família. Não porque é a minha família, mas porque eu quero perpetuar uma geração de servos de Deus na terra, que eles possuam a terra. Foi para isso que Deus chamou Abraão. Foi para isso que Deus chamou eu e você. E essas agendas estão destruindo tudo. Irmãos, eu já falei até demais aqui. E eu espero em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua, que você entenda o que está acontecendo no mundo. Tá? Ah, a Rússia então é a libertadora, devemos ficar do lado deles? Não, a Rússia ela tem isso para dentro delas porque é uma guerra ideológica. Quando ela destruiu o Ocidente, acredite, eles não vão sair por aí trazendo esses ideais no mundo. A ideia é tirar os Estados Unidos da liderança mundial e vão conseguir. Tá? Os Estados Unidos têm um governo que foi posto lá de propósito para se autodestruir. E aí o mundo vai ser fragmentado. As nações, por conta da inflação, por conta da destruição das cadeias de abastecimento no mundo, as nações vão ter que se fechar em blocos. O Brasil vai ser parte de um bloco, que é a América do Sul. A América do Sul, contando ali até o México, se tornará um único país. Vai ser a pátria grande, não é? Eles vão se unir porque tem que se unir num grande bloco, unir uma moeda comum, porque eles precisam se fechar nas suas produções para vender para esses blocos, para assim então promover suas economias e também reduzir demanda. Não dá para vender mais para o mundo inteiro, a globalização vai recuar. Não tem mais como entregar para o mundo inteiro, não tem como produzir para o mundo inteiro, as pessoas não têm mais dinheiro, não está tendo mais produção como antes, as cadeias de abastecimento quebradas, as nações endividadas, as famílias endividadas. A economia está entrando em recessão.
Então é preciso que surja alguém, não é? Surja alguém, inclusive como esse primeiro-ministro do Reino Unido, né, o Rishi Sunak, é o mesmo rapaz que quando saiu lá do parlamento, uma vez ele estava com a pasta vermelha, ele passa por um carro e a pasta do nada fica verde, né? Num passe de mágica, porque ele é o homem da pasta verde, é ele que vai trazer os ideais verdes para o Reino Unido e para o mundo. Ele foi posto lá, um indiano, né? E, irmãos, eu só peço que vocês fiquem firmes e não ponham sua esperança nesse sistema, tá? O sistema não vai nos salvar. O sistema promoveu para vocês algumas opções, mas claro, uma delas é até melhor para nós. O ideal é que um dos lados vença aqueles que tenham ideais mais próximos do nosso, mas ele não é a nossa esperança. Lembra, irmãos, que quando o anti-Messias, o anticristo, subiu ao poder, um dos textos bíblicos de Daniel diz que ele magoará o coração dos santos. Não faça desses homens o seu herói. O nosso herói virá de cima. E ele não vai usar nada desse sistema para ele, porque o reino dele já está estabelecido. E Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.